Olá, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui no nosso curso de treinamento, evangelização, passo a passo, como ganhar alguém para Cristo. E hoje eu quero trabalhar com você mais uma estratégia de evangelização. E essa estratégia está baseada lá em Mateus capítulo 10, a partir do verso 7. Olha aí na tela o que é que diz o texto da palavra de Deus. Ele diz assim: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Você deve lembrar quem foi que disse isso. Foi Jesus quem disse isso aos seus discípulos na primeira experiência de evangelização dos discípulos. Essa é a primeira vez que eles estão saindo, vão ser divididos de dois em dois. O Senhor Jesus lhes dá autoridade, os nomeia e os envia às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus aqui nos ensina, irmãos, uma estratégia de evangelização fantástica. Nós chamamos essa estratégia de evangelismo social. Olha o que diz na tela o conceito de evangelismo social. Chamamos de social porque a evangelização será trabalhada para ser o resultado da ação da igreja na comunidade. Veja, o evangelismo social é o resultado de uma ação prática. Olhe o que Jesus está dizendo aos discípulos. Ele diz, olha, onde você encontrar enfermos, curem os enfermos, ou seja, atenda às necessidades físicas das pessoas que vocês encontrarem. Onde você encontrar leprosos, vocês limpem esses leprosos. Então Jesus agora dá uma ordem que os discípulos, quando encontrarem pessoas que têm problemas materiais, eles possam satisfazer. Entenda a diferença. Enfermos e leprosos não é uma redundância. Porque quando a pessoa ficava leprosa, ela tinha que ser afastada da família. Então criava-se muitas vezes um problema financeiro, porque era o pai de família, às vezes, que ficava leproso. E qual seria o destino daquela família quando aquele que era o provedor deixava de atender a sua família? Quantas pessoas passavam necessidades porque o seu provedor ficou leproso? Então Jesus diz, quando vocês encontrarem pessoas mortas, ressuscitem elas. Aí você vê o tratamento emocional. Porque uma pessoa que morre traz o trauma para toda a família. Quando você vê pessoas endemoniadas, expulsem, libertem. Você vê então a ação espiritual. A igreja, ela precisa entender que a pregação, ela precisa estar associada com a prática, com o cuidado do ser humano. Foi isso que Jesus deixou claro. Ir e pregar e dizendo, mas quando você encontrar pessoas assim, atenda essas pessoas. Queridos, o evangelismo social entende que quando a gente atende às necessidades das pessoas, quando a gente aborda elas, quando a gente nos tornamos significativos para elas, os seus corações se abrem para o evangelho. Há muitos lugares que o evangelismo social é a estratégia mais adequada. Lugares onde a evangelização ou a pregação do evangelho é resistente. Se você parar para qualquer pessoa que não gosta do evangelho e for lá pregar o evangelho para ela, ela não vai querer lhe ouvir. Se você for para algum lugar onde elas não gostam dos cristãos e você chegar lá para pregar o evangelho, elas não vão te receber. Mas quando a igreja chega primeiro para levar o amor, para cuidar dos enfermos, dos leprosos, dos endemoniados, dos mortos, quando ela chega para atender e dar de graça o que de graça ela recebeu, isso quebranta o coração das pessoas. Isso faz as pessoas olhar para você com outros olhos. Há muitas pessoas que jamais lhe autorizarão, lhe permitirão que você lhe pregue o evangelho, mas ela vai aceitar a sua ajuda quando ela precisa. E quando ela receber a sua ajuda porque ela estava precisando e você foi um dos poucos que Deus estendeu a mão, usou para estender a mão para ela, ela estará aberta, ela estará mais sensível. Deus criará um ambiente favorável para que você ministre a palavra do Senhor ao coração dessa pessoa. Então, muitas vezes, a pregação ela vem como resultado, e esse é evangelismo social, ela vem como resultado da ação da igreja. Agora, por que muitas igrejas às vezes não crescem? Porque elas não fazem nada pela sua comunidade. Porque elas não vivenciam os dilemas e os dramas da sua comunidade. Agora, uma coisa importante que você precisa entender. Não é assistencialismo, o foco não é o assistencialismo. A gente ajuda as pessoas, mas a gente ajuda para entender que a transformação real na vida dela só vai acontecer quando o evangelho entrar na sua vida. Portanto, a gente começa com o social para que o evangelho seja ministrado e quando o Senhor Jesus fizer a obra completa em sua vida, então essas pessoas, de fato, elas possam ter a sua vida transformada e abençoada integralmente em todas as áreas. Outra coisa importante que você precisa entender
é que não é qualquer atividade social que vai quebrantar e vai abrir as portas para o evangelismo. Você precisa entender qual é a necessidade do seu público. O evangelismo social faz antes uma pesquisa. Eu vou falar para você em outra aula sobre o método de evangelização de pesquisa. Porque quando a gente conhece esse público, quando a gente investiga esse público, a gente sabe exatamente o que ela precisa, aquilo que a gente vai oferecer se torna então mais importante e relevante para ela. Não é qualquer coisa que ela vai se sentir grata a você, que ela vai se abrir para o evangelho. Tem que ser aquilo que ela realmente precisa. Você pode pensar em inúmeras atividades. Você pode pensar em fazer uma campanha de oração por todos os moradores do bairro. Você pode trazer cursos profissionalizantes para atender os jovens. Você pode prestar serviços de corte de cabelo, de aferir pressão, desde que sejam coisas que sejam da necessidade daquele público, com alvo, com o objetivo de que eles vejam que o evangelho é mais do que palavras, mas o evangelho também é ações. Eu oro para que você entenda a estratégia do evangelismo social e Deus possa usar você profundamente para impactar a sua comunidade. Deus te abençoe. Até a próxima aula.